Você já teve aquelas plantas que, tipo, você tem vários vasinhos e você cuida de todos eles iguais? E vários vasinhos, eu digo assim, por exemplo, tem que ser da mesma planta, senão não vale. Então, por exemplo, várias suculentas, tudo echeveria, ou várias flores de maio, várias folhagens, e você cuida tudo igual. Só que uma reage de um jeito, outra reage de outro. Tem uma seguidora nossa que tinha 2 vasos de cróton. Os dois ela cuidava igualzinho. Ela comprou os dois no mesmo lugar, estava usando o mesmo substrato, tudo direitinho. Mas um tinha um fungo, um bichinho que estava difícil de combater. E o outro não, o outro não tinha nada. Então, o que é que acontece? A planta, as pessoas às vezes esquecem isso. A planta é um organismo vivo. Então, cada uma vai reagir de um jeito, porque a gente não sabe, não tem como fazer um exame de sangue na planta e saber que uma tá com a vitamina mais alta, outra tá com a vitamina mais baixa, uma tá com algum tipo de problema, tá mais fraca de um jeito, mais fraca do outro, não tá gostando do lugar que você colocou. Então, tudo isso é uma observação. Então, a gente tem que ir por eliminação, que sempre são os 4 pilares da jardinagem que eu falo para você, que é substrato, adubação, rega, iluminação. Esses pilares são o básico da jardinagem. Então, você vai por eliminação. O substrato é o ideal? Ela tá num vaso de tamanho bom, o substrato é o ideal para aquela planta, ela tá gostando. Faz quanto tempo que eu já troquei esse substrato, que eu já mexi nesse substrato, porque o substrato fica velho. Aí você vai para a iluminação. Essa é a iluminação que essa planta gosta? Será que não mudou? O sol não virou? Porque mudou a estação do ano e de repente o sol tá mais fraco, o sol tá mais forte, o sol tá para outro lado. Também tem isso. Então a gente tem que ver se a iluminação está adequada para aquela planta. Outra coisa muito importante, antes da gente continuar com a rega e com a adubação, é o seguinte: a planta, ela não vai te responder se ela está feliz naquele lugar que você colocou ela e o jeito que você está cuidando dela do dia para a noite. Isso é muito difícil de acontecer. Às vezes que eu vi acontecer foi mais com adubação. Quando a pessoa erra muito a mão na adubação, pesa na adubação, a planta mostra assim, do dia para a noite ela fica amarelada, ela dá ruim. Tirando isso, falta de rega ou excesso de rega, a iluminação que não tá boa, o substrato que não tá bom, demora para a planta poder dar um sinal, a não ser que dê um fungo, uma podridão, dê logo uma praga, apareça uma praga na planta. Caso contrário, demora. Então, principalmente se forem suculentas. Então, às vezes você tem aquelas amiocuca que você não tá regando nunca. E você acha que, porque tem pessoas que erram a mão na rega para mais, tem pessoas que erram para menos. Então tem pessoas que acham que a zamioculca pode ficar no canto da sala e não ser regada nunca. Não é assim. Ela vai demorar muito para te dar um sinal de que ela não tá bem. Porém, essas plantas, quando elas não estão bem, assim, é de uma hora para outra e dificilmente você consegue recuperar, porque elas demoram para te dar um sinal. Então, no caso da zamioculca, ela tem aquela batata que tem água, né, nela, que ela tem essa reserva de água, e tem a haste dela, que também tem reserva. E ela é uma planta resistente. Então, até ela te sinalizar, não estou bem, começarem a cair folhas, começar a ficar amarelada, não ficar bonita, isso vai demorar. Quando você percebe, raramente você consegue reverter o caso. Que nem quem tem lírio da paz, que deixa o lírio da paz cair, para a pessoa poder perceber que precisa regar. Ele cai uma vez, ele desmaia. Você põe água, ele volta. Ele desmaia, você põe água, ele volta. Chega uma hora que ele não vai voltar mais. Não pensa que ele vai voltar sempre. Porque
isso é um fôlego a mais que ele tá te dando, ele tá te sinalizando, olha, não deixa eu chegar até esse ponto. Eu preciso que você me regue mais vezes. A planta, ela conversa com a gente através das folhas, através das hastes florais. Você precisa observar bem as folhas. E agora é a adubação. A gente não come todo dia? As plantas, elas precisam comer pelo menos uma vez por semana. Então, quer dizer, um bichinho você não tem que alimentar todo dia? As plantas você também tem que alimentar. Ah, Tati, mas na natureza quem faz isso? Porque eu escuto tanto isso, gente. Eu acho isso uma ignorância tão grande quando falam para mim a respeito de vaso, de substrato, de iluminação. Ah, mas a natureza quem tira? Ah, mas a natureza não tem fungo? Eu já mostrei para vocês. Daqui a pouco eu vou. Olha o cappuccino lá atrás. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo no nosso canal do Rancho do Girassol, que é onde eu mostro a roçada que está sendo feita aqui, o nosso dia a dia no rancho, tudo que está mudando. Aqui no meio, ó, para quem quer saber, vai ser feita uma horta mesmo, e eu vou estar mostrando para vocês e ensinando como fazer a mesma horta, como você fazer em canteiro, em jardineira, em vaso, dentro de casa, dentro de apartamento, o que dá para você ter dentro de apartamento, dependendo da iluminação que você vai ter. Eu vou fazer tudo junto com você. Inclusive, se você quiser participar, você se inscreve no nosso canal do Rancho do Girassol e já vai acompanhando, porque eu já vou começar a preparar os vídeos fazendo as sementes, porque tem plantas que a gente vai colocar na horta de mudas, que eu já vou comprar as mudinhas, e tem plantas que eu vou fazer pela semente, tá bom? Então, você já vai se programando aí, porque as sementinhas você consegue fazer em casa, as mudinhas você consegue achar nas floriculturas e vai dando tudo certo. Você vai acompanhando passo a passo e vamos fazer aqui a horta. Vou mostrar para vocês também as frutíferas lá atrás. Mas vamos voltar aqui no canal A Casa da Botânica. Aqui eu conto para você mais detalhadamente a respeito de plantas ornamentais, tá bom? Então, por isso que eu tô conversando hoje sobre esses 4 pilares tão importantes da jardinagem. Então, a planta precisa ser adubada. A gente estava falando de adubo, o último pilar, e a planta precisa ser alimentada. E eu estava falando do que as pessoas me perguntam. Gente, a planta, quando está na natureza, o passarinho faz cocô, as raízes dela chegam até lençol freático, tem fruta que cai e apodrece, tem folhas que caem. Então, ela tem muita matéria orgânica. Então, ela é adubada com essa matéria orgânica, a adubação para ela não falta. A planta já nasce no ambiente propício para ela. Lembra daquela história bíblica do joio, do trigo? É assim, aonde for jogada a sementinha, que o passarinho tá voando, ele joga a sementinha do antúrio no pé de uma árvore, ele joga perto de um riacho, ele vai jogando em vários lugares. Aquela sementinha de antúrio só vai brotar, só vai nascer e crescer e virar uma toceira de antúrio no lugar que for propício para ela, aonde for apropriado para ela, que provavelmente é no pé da árvore, porque ela vai receber matéria orgânica, ela vai ser protegida pelo tronco da árvore, pelas folhagens da árvore, da copa, então ela vai ser protegida do sol. Então, normalmente os antúrios que a gente vê aqui, ó, na natureza. Aqui eu vou fazer um passeio com vocês, eu tô combinando com o Alexandre, dele ir de carro e eu ir a pé pela trilha. E eu vou mostrando para vocês as plantas ornamentais que a gente compra nas floriculturas e como que elas aparecem aqui na natureza. Tem orquídeas, tem orquídea bambu, tem bromélias, tem estrelitza, heliconda, tem várias plantas lindas por aqui que a gente costuma comprar, aglaunemas, e tem aqui begônias.
marantas, tem várias. Eu tô me lembrando que eu vou passando pela estrada e vou vendo que elas nascem naturalmente. Então, elas nascem aonde é o lugar propício delas. Eu espero que vocês tenham entendido que as suas plantinhas precisam de alimentação. E cada tipo de planta precisa de uma determinada alimentação de um período. Tem plantinhas, como as orquídeas, que elas precisam ser alimentadas, anota aí no teu caderninho, uma vez por semana. Você pode até regar a sua orquídea uma vez por semana. Se tiver muito calorão e você souber, fizer parte do nosso clube de jardinagem e souber o substrato certo, souber os truques, as dicas de ouro das orquídeas, vai ser muito mais fácil o teu cultivo. Você não vai precisar ficar se matando, molhando orquídea, preocupada com orquídea desidratada. E o mais importante, você vai saber que toda semana você precisa dar um pouquinho de comidinha para tua orquídea, dar aquele carinho para tua orquídea. E que não adianta ficar colocando aqueles saquinhos de adubo, aqueles palitinhos que você enche de adubo, parece um chuveirinho. Não adianta isso. Eu explico no clube de jardinagem que isso, inclusive, pode prejudicar as suas orquídeas, porque você precisa estar fazendo um rodízio de nutrientes. Imagina, a planta, não falei que precisa de mais de 16 tipos de nutrientes? A orquídea também precisa. Se você ficar colocando só aquilo, vai ter quase nada de nutrientes ali, de cada um que ela precisa. Então, vamos ficar de olho nas nossas plantinhas. Tem planta que é uma vez por semana, que nem eu falei. Tem planta que é uma vez por mês. Tem planta que é a cada 3 meses. O bocache é só quando você faz o replantio ou quando você vai trocar de vaso por algum motivo. Então, cada adubação, cada planta tem um período de adubação, um período de alimentação. Mas o mais importante é você não esquecer que tem que ter um rodízio. Não é porque é uma folhagem que você vai adubar só com adubo de folhagem, aquele adubo para folhagem, pronto. Não é porque é folhagem que você vai adubar só com NPK 10-10-10, porque faltam os outros nutrientes. Então, por isso que eu ensino chá de casca de banana, chá de casca de ovo, a semente de abóbora, a babosa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo.